Bom, gente, boa noite. Estamos então aqui para mais uma aula. É uma aula inicial, tá? Sobre centro cirúrgico, trazendo alguns conceitos que a gente deve ter em mente assim que a gente decide, né, fazer centro cirúrgico. Então, diante disso, a gente resolveu colocar essa aula para poder trazer esses conceitos iniciais. Esses conceitos iniciais, eles abordam também a questão da contextualização histórica, né? Porque tudo tem um começo, né? E é muito importante a gente saber como que as coisas começam, porque elas começaram pela luta de diversas pessoas, não foi só uma pessoa, né? A gente vai conhecer um pouquinho das finalidades do centro cirúrgico, o perioperatório, que é muito importante, o que é que eu encontro dentro do centro cirúrgico, né? Então, quais são as áreas? Como eu devo me portar dentro dessas áreas de centro cirúrgico? Além disso, nós temos a classificação do centro cirúrgico, né, várias classificações que a gente precisa, saber, né, sem ter dúvidas, né. Como que é realizada a montagem, a estrutura física de um centro cirúrgico, como que é essa bioengenharia, né, e essa EP, que é a assistência de enfermagem, ao paciente, né, no perioperatório. Então, dando início à parte da contextualização da história do surgimento da cirurgia, a gente tem já vários documentos que relatam, né, a procedimentos cirúrgicos, né, não exatamente com o nome de cirurgia. Estão conseguindo me escutar? Beleza. Dá uma checada no seu áudio, William, porque às vezes pode ser aí mesmo. Tem como você modificar para microfone, em vez de ser. Aí modifica, sabe, a sua. Beleza, era só um teste aqui, porque surgiu uma dúvida aqui no chat. Então, nós temos diversos livros sagrados, né, principalmente, da medicina e também da medicina egípcia, que tratam, então, alguns procedimentos. Bom, Thalita, eu peço que você veja abaixo, no canto esquerdo, tem um microfonezinho, aí você consegue me escutar. Só tem que mudar o microfone. Eh, então, além desses relatos, né, e escrita na na história, nós temos também alguns relatos que são meio assustadores, que são os relatos da necessidade de embebedar esse paciente, né, relato mesmo de espancamento, né, pancadas para que eles pudessem desmaiar, e após o momento em que eles se desmaiassem, pudessem ser realizados os procedimentos. Lembrando que nessa época a gente não tinha a parte daqueles adventos do surgimento do processo anestésico, né, a gente não tinha nenhuma droga que fosse conhecida, que pudesse aliviar, né, essa questão da dor, né, e o desconforto do paciente. Então, muitas vezes era feito dessa forma. A gente vê às vezes nos relatos, eh, dos livros mais antigos, chegam a ser, assim, meio que traumático, mas é isso mesmo, foi o início da história da cirurgia, né. Eh, Na Índia, no século IV antes de Cristo, a gente já percebe, já tem descrito, né, então a trepanação, as amputações, suturas. É isso mesmo, Jasmine.
Então, assim, o que a gente passa para vocês é que são ditos meio amenizados, né? Porque realmente, para que houvesse essa evolução cirúrgica, tá? Houve a necessidade mesmo e teve, né, muitas mortes em decorrência disso, né? Depois, mais tarde, alguns escritos nós temos também de que a necessidade daquele cirurgião ser muito habilidoso, né, porque na Babilônia o contexto era, se o cirurgião não fosse habilidoso, ele e deixasse alguém morrer, algum cliente morrer, suas mãos eram amputadas, né? Então vejam o tamanho do compromisso e da responsabilidade que esse cirurgião tinha, né? E um pouco mais recente, né, onde nós temos já a história de Hipócrates, né, que é datado como é colocado como o pai da medicina, onde ele trouxe também muito daquilo que hoje nós temos no juramento médico, né, veio de Hipócrates, né, o compromisso médico com a vida, né? E depois, já no século XIX, é que nós tivemos umas evoluções maiores nesse campo da parte da cirurgia, centro cirúrgico, né? E isso porque estava atrelado a várias guerras, né, que ocorreram no mundo todo, né? E que a partir dessas guerras é que nós tivemos muitos mais outros procedimentos sendo realizados, o advento da ocorrência da anestesia, né? A, a mudança, né, na história da medicina, trazendo as especialidades, né? Então, tudo isso contribuiu para um aprimoramento, né, da, da questão da cirurgia e do ambiente em centro cirúrgico, mas ainda nessa época nós ainda não tínhamos o centro cirúrgico. O papel, né, que nos cabe, né, que é o papel do enfermeiro, ele surgiu como um papel simples, né, de limpeza da sala, limpeza do equipamento que estava sendo utilizado, a coleta dos materiais, né, o acompanhamento e a recepção do paciente, né. Então, o papel do enfermeiro se dava muito nesses 3 pontos, né. Ele veio a mudar quando? Em 1976, né, no Hospital Geral de Massachusetts, onde nós tivemos o quê? Os primeiros treinamentos de enfermeiros em sala cirúrgica. A partir daí, nós tivemos uma mudança, né, que isso traduzido para o Brasil, trouxe mudanças acerca das especialidades, né, de enfermagem, né, onde na época era atribuído a especialidade clínica cirúrgica, clínico-cirúrgica, né. Então o enfermeiro de centro cirúrgico, ele na verdade ele era especialista na área clínico-cirúrgica. Essa questão da terminologia de especialista em centro cirúrgico, isso tem pouco tempo, né. Talvez entre 10, 15 anos, ou talvez menos, em alguns outros locais, né. Então, é bem recente, né, atrelado à questão, né, da cirurgia em si. Então, voltando aqui um pouquinho para a parte cirúrgica, nós tivemos também a descoberta do éter, né, como controle de dor, né, que hoje a gente não usa mais, o óxido nitroso como anestésico, e também a questão do advento do controle de infecção, né, e o surgimento de substâncias antissépticas e os antibióticos. Então tudo isso veio ainda no século XIX, né. Isso traz o quê? Traz um importante marco, principalmente na questão da prevenção de infecção. Então, Pasteur, ele criou um forno gigante, né? E aí percebeu que ao aumentar a temperatura, ele conseguia parar a fermentação bacteriana, né? E isso levou àquilo que a gente tem hoje em dia, e claro, muito mais moderno, as estufas e as autoclaves, né? Para fazer, então, uma esterilização física, né? Então, começou lá atrás, através do quê? De experiência prática. Então, a partir de uma experiência prática, a gente tem um estudo, um método,
né, científico e torna científico, ele vem sempre de algo que a gente precisa provar. Então é muito importante para que sempre a especialidade cresça, é que aquilo que a gente se questiona, a transforme numa pergunta que possa ser respondida cientificamente. E a partir daí nós temos o crescimento, tá? Crescimento de qualquer especialidade, né? Então, a história da realização das cirurgias, ela mostra o desenvolvimento do trabalho do enfermeiro em centro cirúrgico, né? Hoje o que que a gente busca, né? Busca um enfermeiro com competência técnico-científica, né? Envolvido tanto na previsão quanto na provisão de recursos materiais e humanos, onde ele consegue ter um relacionamento multi e interdisciplinar, também na interação do paciente e da família. Então, isso assim, parece um texto muito curto, mas isso é extremamente complexo de ser realizado, né? Então, como que eu contrato um enfermeiro que nunca entrou numa sala operatória, que nunca circulou, que nunca instrumentou? É complicado, porque ele não vai ter a vivência da prática. Então, o enfermeiro de centro cirúrgico, ele tem que ter vivência de prática e vivência gerencial. Então, são 2 características que são básicas para um enfermeiro de centro cirúrgico. Então, vejam a complexidade, né, de tudo isso. Então, o que que a gente encontra numa unidade de centro cirúrgico, né? A finalidade dela veio para facilitar o trabalho da equipe médica, né. Então, antes de se ter um único local centralizado, onde tivessem várias salas cirúrgicas, isso era realizado de forma aleatória, né, em diversos ambientes não controlados, né. Então, daí a gente vê também a questão da da infecção que era lá na Lua, né. E não tinha como fazer o tratamento em muitos desses casos, né, porque não se tinha ainda todo o conhecimento que a gente tem hoje de antibióticos, né, de antissépticos, né, de controle cirúrgico. Então só na era moderna que a gente veio a ter essa composição de um centro cirúrgico, uma unidade que abarcasse várias salas cirúrgicas, né, que ficasse próximo, né, que comportasse a sala de recuperação e o CME, né. Isso hoje, tem tido uma desvinculação, né, do CME. Não, a princípio o pessoal disse que o meu microfone tá ok, pode ser aí. O meu mutado é porque eu tô em 2, tenho 2 microfones, um deles está mutado mesmo. Eh, a unidade de centro cirúrgico, né, então, que a gente quando pensa assim, centro cirúrgico, a gente já abarca a questão de estar no mesmo ambiente a recuperação anestésica e também o CME, né. Mas hoje já existe uma desvinculação do CME, ainda estar próximo do centro cirúrgico, mas mais desvinculado. Por quê? Porque ele processa todos os materiais do hospital e não só do centro cirúrgico, né. Então ele começou processando materiais específicos do centro cirúrgico, mas hoje a demanda, de materiais que precisam ser esterilizados, eles são de todas as unidades dentro do hospital. Então isso tem trazido um novo formato à unidade de centro cirúrgico, que é essa desvinculação do CME, né. Mas, ainda assim, há uma necessidade da proximidade do CME ao centro cirúrgico, para que seja rápido e ágil a troca, de material sujo e material limpo, né. Então, dentro das finalidades, objetivos e metas num centro cirúrgico, nós temos a finalidade de um centro cirúrgico é o procedimento cirúrgico. E aí ele vai envolver diversas modalidades terapêuticas, né, tanto para diagnóstico quanto para tratamento de algumas patologias, né. É realizada uma assistência integral ao paciente em todo o período, né, então o que se preconizasse é que o enfermeiro de centro cirúrgico soubesse o que quem vai ser o paciente,
né, que ele vai admitir e acompanhar a sala, trazendo, né, todas esclarecendo todas as dúvidas, né, daquele procedimento, né. Então no pré-operatório, uma vez que eu tenho o mapa cirúrgico, isso se era muito realizado antes. Hoje isso tem perdido, eh, um pouco o contexto, mas por uma questão de valorização desse mecanismo perioperatório, né. Então varia muito do tanto que aquele gestor avalia essa necessidade de fazer um perioperatório, né. Então o ideal é que, se o enfermeiro do centro cirúrgico não vai conversar com o paciente, igual o anestesista faz sua visita pré, que aquele enfermeiro que se encontra numa unidade de internação tem a habilidade para fazer isso, né. Então ele precisa conhecer todas as cirurgias que envolvem os pacientes que ele está, né, cuidando, saber do processo anestésico, porque muitas vezes, eh a gente precisa dar orientações de como ele vai acordar no centro cirúrgico, a retirada do tubo quando é uma cirurgia que envolve anestesia geral, né, os cuidados logo no pós-operatório imediato, do que pode fazer de acordo com o procedimento que esse paciente vai ser submetido, né. Então isso é muito importante, né, essa assistência integral, né. Além do objetivo de realizar as diversas intervenções cirúrgicas, né, é para isso que aquele centro cirúrgico está, e é um ambiente controlado, né, até que se prove o contrário. Então, proporcionar recursos humanos e materiais para que haja esse procedimento anestésico cirúrgico nas condições técnicas e assépticas ideais, né. Por isso a gente fala que é um ambiente controlado. Dentro dessas finalidades, também o paciente que ele foi operado, né, eh, deve ter, minimizado, né, as ocorrências ao máximo de qualquer risco da sua integridade física e psicológica. Por isso hoje nós temos os protocolos, protocolo de cirurgia segura, algo tão simples e tão fundamental dentro de um centro cirúrgico, né, que a gente deixa de dar valor, né, por mimimi, é bem isso, mimimi porque eu não quero fazer. E aí compreende. Então, esse período perioperatório que eu tanto falei para vocês, ele compreende o quê, né? Então, compreende o pré-operatório imediato, que seriam as 24 horas que antecedem o procedimento cirúrgico, né? Por que que esse pré é tão importante? Porque ali eu vejo se o paciente está com todos os exames ok, se ele precisa de alguma, eh, reposição antes do procedimento, os cuidados antes do procedimento cirúrgico, isso envolve desde banho, né, cessar algumas medicações. Obviamente, se o paciente é fumante, ele já vai ter que ter cessado o cigarro 60 dias antes, que é o recomendado. Então a gente vai apenas, checar se está tudo ok para aquele procedimento eletivo. Obviamente, eu não estou me reportando aqui a emergência é algo agudo, mas que a gente tem que ter muita atenção para diminuir ao máximo os riscos também num procedimento de emergência. No pré-operatório imediato, desculpa, eu falei, das últimas antes das 24 horas é o imediato e nas últimas 24 horas o imediato. Que é logo quando o paciente interna, né. Hoje se procura internar os pacientes o mais próximo do procedimento cirúrgico, então às vezes algumas horas antes, para evitar a contaminação da microbiota da nossa pele por micro-organismos já resistentes, que são aqueles que a gente encontra no ambiente hospitalar, né. O período transoperatório é desde o momento em que aquele paciente entra na sala, no centro cirúrgico, e até a saída da sala de cirurgia. Ao término do período, intraoperatório, né, o paciente vai ainda estar dentro do ambiente cirúrgico, né,
mas já está saindo desse transoperatório, né? E aí entra no período pós-operatório imediato, que são as primeiras horas, 24 horas após o procedimento. Em torno de 4 a 6 horas ele deve passar, né? Isso eu falando nas cirurgias de maior porte, deve passar dentro da sala de recuperação, exceto aqueles pacientes que já saem da sala cirúrgica para, por exemplo, a unidade de terapia intensiva, né? E aí nós vamos ter que ter toda aquela segurança de fazer esse transporte da forma mais adequada para não prejudicar a hemodinâmica desse paciente, né? Por isso, a unidade de terapia intensiva também tem que estar próximo ao centro cirúrgico. No pós-operatório imediato, que já envolve pós 24 horas, né? O foco maior é a hemostasia desse paciente, né? Mesmo em ambiente controlado, houve um trauma, né? Que uma cirurgia é um trauma. Então, primeiras 24 horas é estabilizar essa hemodinâmica desse paciente daquele trauma controlado que ele foi submetido, né? E o pós-operatório tardio é aquilo que a gente compreende em cerca de até 14 ou 15 dias, né? Naqueles procedimentos que não envolveram a utilização de próteses, né? Ou até 1 ano naqueles procedimentos que envolveram a utilização de próteses, né? E aí envolve se é uma prótese eh, ortopédica, se é uma prótese valvar, né? Independe de qual é o tipo da prótese, tá? E aí, para que esse ambiente controlado tenha o seu significado, né? E faça a prevenção de transmissão e diminua ao máximo o risco de infecção, ele é dividido em 3 tipos de áreas, né, que são as áreas irrestritas, as áreas semi-restritas ou as áreas restritas. A terminologia varia um pouquinho de autor para autor, mas o importante é que quando a gente fala de áreas irrestritas ou não restritas, é aquela onde as pessoas podem circular de forma livre, né? E que também não exige o uniforme privativo. E aí envolve o corredor, o elevador, o corredor externo, o elevador, os vestiários, né? E o local de transferência das macas. Na área semi-restrita, ela permite a circulação de pessoas, né? De modo que não interfira no controle da manutenção asséptica. Para isso, é necessário que aquela pessoa esteja com uniforme privativo, com propé ou calçado específico para o trabalho, né? E lembrando que o calçado específico para o trabalho, ele não deve ter possibilidade de contaminação com secreções. Então, se eu tenho um sapato aberto, que permite que haja na queda de alguma secreção que o meu pé se contamine, ele não é o adequado para andar em centro cirúrgico. Então, o adequado é um sapato hermeticamente fechado, né? Então, o que a gente encontra muito é aquelas Crocs cheias de bichinhos, né? É uma forma de alimentar essas bactérias, né? Muitas delas vocês carregam aí por diversos lugares, né? Então, não é o calçado adequado. O calçado adequado tem que ser totalmente fechado, tá? Então, hoje, a maioria já nem usa mais propé e sim os calçados, mas isso depende muito de instituição para instituição, né? Nessa área semi-restrita, envolve a secretaria, a copa, a sala de descanso e a guarda de equipamentos. De preferência, né? A gente pede sempre que as pessoas tenham muita atenção a esses limites, né? Tem centros cirúrgicos que esses limites são bem definidos, mas naqueles que não são bem definidos, a gente considera sempre como área restrita. Então, além da necessidade do uniforme, é necessário também a touca, e a máscara cobrindo nariz e boca, né? Tem que ser uma cobertura geral. Então, nas áreas restritas, realmente
eu não posso deixar que o funcionário, que o paciente, que qualquer membro da equipe circule sem o devido cuidado, né. Então, de máscara, a máscara no local certo, cobrindo nariz e boca, touca, uniforme privativo e calçado adequado, né. Então isso envolve a sala cirúrgica, antessala, lavabos, corredores internos, de acesso de material estéril, né, de acesso da entrada do paciente. Então tudo isso é muito importante para que a gente não aumente a proliferação bacteriana próximo à sala cirúrgica, né. E, então, qual é a classificação dentro do tratamento cirúrgico, né? Então a gente classifica o momento operatório, a finalidade da cirurgia, o risco cardiológico ao qual o paciente é submetido, a duração da cirurgia e o potencial de contaminação. Então a classificação dentro do tratamento cirúrgico pode ser qualquer uma delas. E quando a gente classifica o momento operatório, a gente está classificando a urgência a qual há uma necessidade de trazer esse paciente mais brevemente. Então isso envolve condições clínicas, né, e, lesões que estão impostas naquele paciente. Então ela pode ser classificada como emergência, que eu não tenho tempo para aguardar, eu tenho que entrar com o paciente no centro cirúrgico agora. Eu posso classificar como urgente, aonde eu posso acompanhar clinicamente esse paciente, mas que ele precisa urgentemente de um procedimento cirúrgico, e as eletivas, que são aquelas controladas, onde é possível escolher o momento mais adequado e oportuno para a realização daquele procedimento. Ainda no momento operatório, as cirurgias de emergência, elas são classificadas de acordo com o quê? Com a gravidade do caso clínico, né, e exige essa intervenção imediata. Dentro disso, nós temos os exemplos das hemorragias, das perfurações de vísceras por trauma, do ferimento por arma branca ou arma de fogo, os TCEs, né. Então tem uma infinidade de urgências, de emergências que muitas vezes, precisam entrar o quanto antes, né. Quando eu tenho uma urgência, né, eu posso ter algumas horas ali sob né, mantendo a condição clínica e laboratorial favorável, né, que aí envolve a cirurgia de abdômen agudo inflamatório e até a exérese de tumores. E nas eletivas, né, onde nós vamos agendar, né. Tem também os casos, alguns casos em que as cirurgias são, agendadas pelo próprio paciente, e aí envolve as plásticas, né, com fins estéticos, né, porque aí foi algo que não partiu do médico, mas partiu do paciente para a realização, né. Tá também dentro das cirurgias eletivas. Quanto ao segundo item, né, que é a finalidade da cirurgia, ela pode ser classificada ainda como uma cirurgia paliativa, que ela pretende melhorar uma condição do paciente e a qualidade de vida, né, dele, e aí pode ser, por exemplo, um gastrojejum na anastomose, sem remoção do tumor, né, porque não há como remover, mas há como melhorar a sintomatologia. Uma simpatectomia, né, também é um exemplo de cirurgia paliativa, ela não vai resolver o problema em si completamente, mas ele vai aliviar alguns sintomas, né, desse problema. Nas cirurgias radicais, é onde vai haver uma ressecção de um órgão ou parcialmente um órgão, vários órgãos, né, depende do procedimento gerado, e aí sempre que há uma retirada nós temos sufixo ectomia, né, então apendicectomia, gastrectomia, mastectomia, e as cirurgias plásticas que têm uma finalidade estética ou corretiva, né, e ainda as diagnósticas, né, em muitos casos não é possível estabelecer por exames de diagnóstico,
e há uma necessidade de entrar com esse paciente para o centro cirúrgico e se realizar biópsias para direcionar o tratamento, né, de acordo com o caso que é, ou até mesmo uma laparotomia para se verificar o que está acontecendo, que não é possível ter uma conclusão correta, né, no exame diagnóstico. Tudo bem até aqui? Bom, no risco cardiológico envolve também uma classificação que é a perda de fluido ou de sangue durante esse procedimento cirúrgico, né? E aí isso envolve o procedimento cirúrgico e a condição cardiológica desse paciente. E a gente divide em cirurgias de pequeno porte, né? Que é uma perda mínima, de médio porte, que tem uma probabilidade mediana de perda de fluidos e sangue, né? Mas isso envolve também a condição clínica do paciente. Às vezes é um paciente já cardiopata, fazer uso de anticoagulante ou tem alguma patologia que favorece a perda, né, de sangue. Então, tudo isso é avaliado. E as cirurgias de grande porte, que é aquela probabilidade de grandes perdas, né? Correção de aneurisma, cirurgia cardíaca, transplantes. Então, na relação do risco cardiológico é de acordo com a perda de volume, né? Que é sangue e líquidos. E duração da cirurgia, né, ela é muito importante também, né, e aí a gente classifica também por porte, né, só que porte 1, 2, 3 e 4, né, então cirurgias até 2 horas, elas têm um porte 1, cirurgia em média de 2 a 4 horas, porte 2, cirurgia de porte 3 de 4 a 6 horas e porte 4 que ultrapassam 6 horas de procedimento, né. Então, um hospital, né, o centro cirúrgico como o coração de um hospital, né, é a fonte de maior renda dentro de um hospital, é o centro cirúrgico, ele pode ter procedimentos que envolvem qualquer um desses portes. Obviamente, quanto maior é aquele hospital, mais chance de ter cirurgias de maiores portes, né, com maiores, eh, complexidades, né, digamos assim. E aí nós temos também, né, para finalizar, a classificação quanto à infecção, né, o potencial de contaminação. Então, na cirurgia limpa, né, que é onde nós temos tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, onde não há, processo infeccioso ou inflamatório local, nós temos um risco em torno de 1,5 a 5,1%, né, de infecção. Isso envolvem as cirurgias cardíaca, neurocirurgia e artroplastia de quadril. Na cirurgia potencialmente contaminada, onde já está sendo feito um procedimento em tecidos colonizados, né, com uma flora microbiana resistente, né, residente, desculpa, onde nós não temos uma garantia de uma descontaminação perfeita desse tecido, tá? Nós podemos ter um índice aceitável de infecção de 7,7 a 10,8%. E aí envolve-se a esterectomia, como exemplo, né, colicistectomia, a gastrectomia e a prostatectomia. Nas cirurgias contaminadas, são aquelas que são realizadas em tecidos traumatizados recentemente, né, abertos ou colonizados por uma flora bacteriana abundante, onde não é possível fazer uma descontaminação, né, ou quando ocorrem falhas na técnica operatória na antisepsia e ou na degermação, aí nós temos um aumento do risco de infecção entre 15,2% e 16%, né, e aí envolve as colectomias, cirurgias dentárias, amidalectomia, apendicectomia. Geralmente o trato gastrointestinal é o que mais é difícil de descolonizar, porque ele é abundantemente colonizado por uma flora bacteriana, que é o que em simbiose mantém
todo o resto funcionando bem, né? E, por fim, as cirurgias infectadas, que são aquelas realizadas em qualquer tecido ou órgão na presença do processo infeccioso, com supuração local, né? Apresentação do tecido necrótico ou presença de corpo estranho. E aí nós temos, então, um índice bem maior. Nessa literatura ele coloca até 40%, mas tem outras literaturas que aumentam acima de 50% de risco de infecção. Então nós temos as cirurgias de reto, ânus, com fezes ou pus, né, cirurgia de emergência, o desbridamento de escaras, né, porque é escara mesmo, onde vai retirar aquela capa dura seca e muitas vezes abaixo tem microabscessos, né, com drenagem de pus. As amputações do pé diabético e a nefrectomia com infecção, mas esses são alguns exemplos, tem uma infinidade de exemplos, né. Então a gente viu todas aquelas finalidades, né, as tipos de classificações dentro de um centro cirúrgico, né, no momento operatório. Mas como é que pode ser esse centro cirúrgico? Eu posso construir ele em qualquer lugar? É viável? Como que eu vou fazer a limpeza, a manutenção desse centro cirúrgico? Então, aí é a configuração de um centro cirúrgico, ele tem que estar de acordo com as normas, né. Então, em termos de local, ele tem que estar o mais próximo de todos de todas as suas necessidades. Então, vamos pensar no abastecimento. O centro cirúrgico tem que estar próximo da farmácia, do almoxarifado, né. No paciente que vai para o centro cirúrgico e que sai do centro cirúrgico, então ele tem que ter uma proximidade de um local de internação, obviamente em termos de prioridade, o mais próximo da emergência e da unidade de terapia intensiva, né. Então, há uma necessidade de proximidade para que seja possível ofertar um uma qualidade maior de atendimento para aquele paciente, né. Isso envolve todas, né, todas as unidades de apoio de um hospital. Então, dentro do centro cirúrgico e hoje com o advento da cirurgia robótica, né, nós temos salas que devem ter configurações diferentes para atender os diferentes tipos de procedimentos cirúrgicos, né. Até porque tem procedimentos que são realizados que a sala precisa estar naquela configuração e precisa de aparelhos específicos para a realização daquele procedimento. Então, a gente divide o tamanho da sala, né, como sala de pequeno porte, sala de médio porte e sala de grande porte, né. Então, pequeno porte eu preciso de 20 metros quadrados, de médio porte 25 metros quadrados. Ainda não temos cirurgia robótica na SES-DF, mas não há de estar muito longe, viu. E uma sala de grande porte, 36 metros quadrados. Então, o tamanho da sala, ela vai de acordo com, né, a necessidade do procedimento em si, né, e dos equipamentos que devem estar dentro dessa sala. Quanto ao número de salas operatórias, existe também uma regrinha, né. Então, geralmente, a sala operatória, ela em um centro cirúrgico, onde, tem em média, por exemplo, são, leitos não especializados, né, leitos gerais. Então, a cada 50 leitos gerais, tem que ter 2 salas cirúrgicas. Quando, eh, há uma necessidade de leitos cirúrgicos, né, que tem especialidades naquele hospital, então já cai para cada 15 leitos cirúrgicos a necessidade de 2 salas operatórias. Então, de acordo com o porte do hospital, né, nós vamos ter um número diferente de salas operatórias. Esse número, hoje, na SES, eu acredito que ele esteja, não esteja adequado, né, pelo tamanho que os hospitais têm crescido, sem que o centro cirúrgico acompanhasse esse crescimento, né. Então imaginem
hospital de base tem mais de 700 leitos, né? Temos 16 salas cirúrgicas, mas eu acredito pela quantidade de leitos, de alguns hospitais, nós temos algumas falhas nessa questão de quantidade de salas, né, por essa contabilidade. Então, dentro da sala cirúrgica, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar os equipamentos fixos, né, que envolve aparelho de anestesia, que precisa estar lá, né, com monitor, mesas de apoio, mesa de maio, mesa cirúrgica, né, eh, bisturi elétrico, monitor, o negatoscópio hoje tem sido muito substituído por televisões, né, monitores, nós temos o computador para já fazer evolução e prescrição, né, os apoios da mesa cirúrgica, todos eles para qualquer tipo de procedimento que seja necessário de mobilização da posição do paciente, né. Então são vários os itens que a gente precisa ter dentro de uma sala cirúrgica, e todos esses itens precisam estar higienizados a cada procedimento cirúrgico, tá. Então, os equipamentos móveis, né, que alguns eu já fui falando, né, ainda daqueles que eu não falei, a máquina de circulação extracorpórea, equipamento de videolaparoscopia, né, por exemplo, uma sala de centro cirúrgico para cirurgia cardíaca, ela precisa, né, ter um espaço maior para acomodar toda a equipe e ainda a máquina de extracorpórea, né. Então tem que acomodar a equipe que vai fazer uma revascularização. Então parte da equipe vai ficar no tórax do paciente e outra parte, no membro inferior, se for membro inferior que vai ser né, transportado para fazer essa revascularização. Então, de acordo com o procedimento, nós precisamos ter uma acomodação adequada dentro da sala para que haja uma mobilidade, né, da equipe, né. Eh, ter os materiais específicos de cada procedimento cirúrgico. Antes, isso era colocado dentro de armários, dentro de ou nas prateleiras dentro da sala cirúrgica. Isso já se descontinuou. Hoje já existe, de acordo com a solicitação do procedimento cirúrgico, nós temos um carrinho que é montado especificamente com todos os materiais para aquela sala cirúrgica, né. Então isso demanda o quê? Organização. Então quando foi solicitada a cirurgia, é colocado todos os materiais especiais que são necessários para que no momento do procedimento, a cirurgia não seja suspensa por falta de materiais adequados, né. E sempre que se sai, né, que termina o procedimento cirúrgico, há uma necessidade de, após as contagens, se descartarem os materiais utilizados que devem ser descartáveis, e os que não são descartáveis, já encaminhar para o expurgo do CME, né, porque já não se faz também limpeza dentro de centro cirúrgico, de espécie alguma, tá. Então tem umas coisas que vêm evoluindo para que não aumente a questão dos aerosóis dentro do centro cirúrgico com contaminação, tá. Na sala de recuperação pós-anestésica, né, que deve ser próximo, né, à sala cirúrgica, de preferência sem mudar o andar, né, para que o transporte do paciente da sala para recuperação seja o mais rápido possível, né, e sem nenhum acidente de transporte, né, então os corredores sempre largos para poder ter uma condução boa de toda a equipe, né, levando esse paciente à sala de recuperação. Bom, além disso, né, de ter esses cuidados de tamanho, né, nós temos também as características arquitetônicas, que o enfermeiro de centro cirúrgico tem que saber, isso é o básico para a gente saber, né. Então, dentro disso, o centro cirúrgico ele tem que compor o quê? Tem que garantir a conformação dessas características arquitetônicas, elas têm que garantir que haja a limpeza terminal e a necessidade
de materiais usados no acabamento suportem essa limpeza, né? Não adianta eu lavar da forma adequada se o material logo começa a descascar, não permite limpeza de parede, né, o chão. Então, tudo isso tem que garantir que a limpeza, né, vai ser adequada e que vai ser possível fazer essa limpeza, né. Então o piso não pode ser poroso e não pode ter frestas, né. As paredes têm que ter uma cor neutra, suave, fosca, para evitar reflexos luminosos, né, dentro da sala cirúrgica, porque o foco maior, né, está ali no procedimento cirúrgico, né. E muitos reflexos, muita luz pode causar uma fadiga visual, né, e cansaço e até mesmo estímulo, aumentar o estímulo nervoso do cirurgião e da equipe que está junto, né. O formato muitas vezes, né, se pensou em formatos onde nós tínhamos os cantos arredondados, então a estrutura de muitos centros cirúrgicos ainda tem esses cantos arredondados. Mas hoje o que que se, preconiza, o que que a Sobeck preconiza? É que independente de ter cantos arredondados ou não, né, ou da sala ter um formato retangular, o importante é que a limpeza seja possível fazer uma limpeza adequada e completa. Então, se é possível fazer a limpeza, está adequado, né. Lembrando que dentro da sala cirúrgica são proibidos, né, os ralos, né, então não pode ter ralo dentro de sala cirúrgica. O teto também não pode ter exposição de fios, tubulações, né, deve permitir a facilidade de manutenção caso haja necessidade, né. Outro tema polêmico é a janela dentro de um centro cirúrgico, então as janelas têm que estar isoladas, elas não podem ser abertas, né. E as portas, sempre portas de correr com a visualização para dentro da sala, para evitar que a pessoa precise entrar, né, e assim fique fora, tem uma comunicação fora da sala, né. Na bioengenharia, né, que envolve a questão arquitetônica, por exemplo, a iluminação geral de um centro cirúrgico. As lâmpadas devem ser localizadas no teto e devem ser embutidas, né. Não, tem alguns tipos de lâmpadas que eles têm uma dificuldade de manutenção muito grande sendo embutidas, então tem que se escolher aquelas que têm uma facilidade de remoção, sem que haja nenhuma dificuldade, né. O tipo da lâmpada também precisa ser fluorescente e incandescente, só que tem uma intensidade dessa luz, então se pede que seja de 1:3 e não exceder 1:5. Por quê? Porque senão pode haver reflexos, né, que causam estresse, né, dentro da sala cirúrgica, né. E o foco central, né, de iluminação tem que facilitar a visualização de todas as estruturas, anatômicas, sem criar muita sombra e não ter um aquecimento, né, aqueles focos mais antigos, eles proporcionam aquecimento da luz, né, no ambiente ali, tornando muitas vezes difícil, né, nas cirurgias longas, a permanência, né, daquele mesmo cirurgião, né, às vezes tendo que trocar por conta disso. A ventilação, é de 3 para 1:3 é intensidade, né, eu vou botar aqui. Então nós temos o fluorescente de 1, mensuração de 1 na intensidade dessa luz e incandescente 3. Então, isso aqui compõe a lâmpada, né, então ela tem que estar dentro dessa intensidade de fluorescência e incandescência, tá. Por isso se põe 3:1 ou no máximo, 3:1 não, 1:3 ou no máximo 1:5 de incandescente. Na ventilação, aqui acho que é o maior problema é a ventilação do sistema de ar-condicionado, né.
que a finalidade dentro de uma sala operatória é que haja remoção dos gases anestésicos, que tenham controle de temperatura e umidade, né? E isso deve promover a remoção das partículas que ficam suspensas, né? Porque quando há uma, por exemplo, quando se usa o eletrocautério, né, há uma suspensão de partículas ali próximo, né? A ventilação da sala tem que ser capaz de levar essas partículas para fora, né? Saindo. Por isso que há uma necessidade, assim, se preconiza que o ar-condicionado seja centralizado para que faça esse fluxo unidirecional, né? E que haja sempre uma troca, obviamente, dos filtros, né? E aí se pede que seja tipo EPA, com pressão positiva dentro da sala, né? E manutenção regular, né, das tubulações e dos filtros com regularidade. Então, a entrada de ar deve ser o mais afastada do chão, né? Então, ele tem que entrar em cima e sair mais próximo, né, da parte inferior. Então, para ter apenas um único fluxo de entrada e saída. Isso eu vejo que isso ainda é muito precário em muitos centros cirúrgicos, né? Mas para evitar ao máximo a infecção, ele deveria ter essa organização. No sistema centralizado, é possível também controlar essa umidade relativa do ar, né, entre 50% a 60%, e manter uma temperatura dentro de sala entre 20 e 24 graus. Né? Esse deve ser o padrão mais próximo para se manter uma sala controlada e equilibrada. Né? Os circuitos elétricos também devem ser separados para evitar sobrecarga da rede elétrica. Quem nunca, né? Talvez vocês não, mas quem nunca viu um apagão dentro de sala, né? É aquela famosa lei da tudo pode acontecer, né? Agora me fugiu, eu sempre falo dela. Lei de Murphy. Tudo pode acontecer, então esteja preparado para tudo. Mas ainda não lancei a lista de frequência, viu, Marcos? Então, sempre tem que estar preparado e dessa forma, a parte de sistema elétrico tem que estar bem realizada para não ter esse apagão, tá? Nas tomadas elétricas, elas também devem estar situadas 1,5 metro acima do chão para evitar risco de explosão e acidentes, né, por quedas. E as instalações dos fluidos dentro da sala tem que conter minimamente, claro, vácuo, oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso, né? E de preferência numa régua que seja suspensa no teto, porque aí, uma vez que ela é suspensa, é possível se a equipe cirúrgica e de enfermagem circule ali no ambiente sem, né, sem ter aquela trava. Também isso é uma coisa mais atual, né? Então a gente ainda vai encontrar as barras fixas ainda em uma das paredes. Bom, na RDC 50 de 2020, 2002, né? E na 307 de 2002, a gente encontra todas esses critérios, né, de instalações mínimas dentro dos ambientes. E aí vai envolver a questão de água quente, vapor, os gases, né, o oxigênio canalizado e portátil, o óxido nitroso, o vácuo clínico, né, o ar comprimido medicinal ou portátil, né, e, além de tudo isso, também traz a capacidade, a necessidade de um sistema de emergência com gerador próprio para centro cirúrgico. Não pode ser o mesmo gerador do hospital, né? Tem que ser um específico para o centro cirúrgico, capaz de entrar
em 0,5 segundos, né, e manter os equipamentos por no mínimo 1 hora para que seja possível, né, ou se resolver o problema da falta de energia, ou para que se mantenha, né, o centro cirúrgico encaminhado, né, ou o paciente já numa condição que seja possível não ter riscos maiores de morte para ele, né? E sempre ser conhecida por toda a equipe a rota de fuga para emergências, tá? Então, tem que estar sinalizada e conhecida por toda a equipe em caso de algum problema, né, que envolva incêndio. Bom, já indo para a parte final, né, que são os modelos de assistência perioperatória, nós temos, então, assistência perioperatória, né, ela é considerada vital e fundamental para o sucesso do ato anestésico cirúrgico. Isso por quê? Porque a gente precisa de informações sobre esse paciente, né? O mais utilizado, que é a SAEP, que é o Sistema de Assistência e Enfermagem Perioperatória, né? Ela é baseada nas necessidades humanas básicas, né? No processo de enfermagem estruturado por Wanda Aguiar Horta. Isso foi autorizado, publicado na Resolução 358 de 2009 pelo COFEN, né? Então, as instituições, tanto públicas quanto privadas, elas tiveram um tempo para se adequar, né, à implantação da sistematização de enfermagem. Não envolve só o paciente em perioperatório, mas em outras unidades. Mas, de qualquer forma, teve um período para a adaptação. E o SAEP, ele se divide em 5 etapas, né? Que é a visita pré-operatória, o planejamento da assistência perioperatória daquele paciente, a implementação dessa assistência, a avaliação na visita pós-operatória e a reformulação dessa assistência de acordo com aquilo que foi levantado. Tudo isso é importante para que a gente consiga reduzir ao máximo os riscos, né, que são as situações indesejáveis, e prevenir a ocorrência de eventos adversos. Mas para isso, além da SAEP, tem que ser feito, né, o protocolo de cirurgia segura. Então, o conceito da SAEP é que a assistência seja participativa, que o paciente entenda o que está acontecendo com ele e que ele participe desse processo cirúrgico, né? Até porque, para que ele tenha um sucesso sem complicações, ele precisa entender toda a dinâmica, né, do processo perioperatório. Hoje nós temos várias equipes que fazem isso de uma forma bem harmoniosa. Então, o paciente, ele recebe informações, ele decide se ele quer mesmo assim aquele procedimento. Então, hoje, factível, ninguém opera mais ninguém sem ter autorização do paciente, né? Salvo em situações de extrema emergência, né? Emergenciais, onde a gente não tem, muitas vezes, ninguém que possa autorizar e o paciente não tem condição. Então, salvo algumas dessas ocorrências, é que nós vamos ter a falta desse termo de consentimento. Mas se tiver familiares, é tomado pelos familiares e explicado toda a situação se o paciente estiver inconsciente, né? Então, na visita pré-operatória, o objetivo é promover uma interação maior com o enfermeiro, né? Então, esse paciente pode discutir, ter suas ansiedades diminuídas ou não, de acordo com as dúvidas que ele tem, é algo que ele nunca viu, é algo que a gente vê corriqueiramente, mas que ele não vê, né? Então, ele precisa receber essas informações de forma organizada e forma direcionada para o seu procedimento cirúrgico. Daí a importância do conhecimento técnico-científico. Então, se eu sou enfermeiro de área cirúrgica, eu tenho que conhecer todos os procedimentos cirúrgicos que envolvem aquele paciente, né? Então, isso é importante, né? Para registro,
né? Essa visita pré-operatória é importante para registro e sanar todas as dúvidas, tanto do paciente quanto do, da, da pessoa que estiver próxima, né? Pode ser familiar ou não, né? E nisso nós fazemos uma coleta de dados e um exame físico direcionado à patologia que o paciente tem, né? Então, a SAEP, ela nos permite isso, né? E fazer um registro muito importante, que é para eu saber como ele estava antes do processo cirúrgico e se aquele item que eu preciso avaliar, ter de conhecimento a informação anterior, ele bate com aquilo que está acontecendo agora ou nós já estamos tendo uma alteração, né? Então, durante esse pré-operatório, o enfermeiro deve orientar os cuidados pré-operatórios, né? O procedimento anestésico cirúrgico, a permanência desse paciente na sala anestésica e como vai ser no pós-operatório imediato, se ele levanta, se ele não pode levantar, quantas horas, depois de quanto tempo, né? Então, são coisas simples, né? São informações simples que o paciente necessita e quando ele recebe, ele se sente muito mais acolhido, né? No transoperatório, né, envolve a chegada desse paciente no centro cirúrgico, checagem, né, e aí elementos de segurança, né, checagem da identificação, verificar paciente, se for questão de membros, se a demarcação está correta, verificar tudo isso. Nessa interação, avaliar também aquele estado emocional e físico do paciente, né? Tá com todos os exames, o prontuário está ok, realmente esse é o paciente que está agendado, né? Ter o cuidado de aquela sala estar pronta já quando o paciente entra em sala, para que o paciente não sinta que tem algo desorganizado, né? Então, apenas quando já está a sala pronta e a equipe em sala é que o paciente deve chegar. O paciente não deve esperar a equipe chegar em sala, tá? Porque isso torna um conceito de desorganização daquele ambiente, tá? Se é um paciente que pode precisar de uma transfusão sanguínea, e isso antes do paciente entrar em sala já tem que estar checado. Transfusão ok, né? Precisa de UTI já está ok. Não trazer o paciente para a sala sem que realmente tudo esteja pronto. Porque aí se torna mais difícil esse momento para o paciente, né? Então, transportar esse paciente do centro cirúrgico até na mesa cirúrgica, né? Ter os cuidados de realizar os procedimentos que têm que ser realizados já após aquela indução anestésica, para que o paciente não veja a passagem da sonda, né, para que ele não aumente, né, a ansiedade daquele procedimento, né. Preparar, encaminhar, né, ao término da cirurgia, as peças anatômicas, muito cuidado com as identificações, né. Então, todo hospital tem um protocolo de identificação, ele precisa ser rigidamente seguido, tá? E auxiliar, obviamente, a retirada do paciente da sala cirúrgica. Já no pós-operatório, né, na recuperação pós-anestésica, é importante que o enfermeiro tenha clareza do procedimento que foi realizado, que tenha um controle hemodinâmico rígido desse paciente, tá? Porque é nessas primeiras horas que, se houver uma complicação e houver necessidade de voltar para a sala cirúrgica, né, eu tenho que identificar isso o mais breve possível, tá? Então, nesse momento, a gente tem que ter, né, a clareza de avaliar, né, todos os riscos que podem estar congruentes àquele paciente. Na visita pós-operatória, isso já não está mais o paciente na sala cirúrgica, né? Se destaca a necessidade de uma assistência prestada, verificar se aquilo que foi feito realmente foi seguido, né? Se o paciente teve algum problema pós saída do centro cirúrgico, isso envolve, às vezes, erros simples, né?
uma medicação anestésica que desceu para o paciente. Então, tudo tem que ser retirado, só deixar as coisas, né, em branco, digamos assim. Ah, o paciente está terminando antibiótico? Não pode terminar na unidade que vai receber. Ele tem que terminar dentro do centro cirúrgico e isso só mesmo com a solução de hidratação. Não levar mais nada e tudo está identificado, tá? Para evitar ao máximo as falhas. No modelo baseado no enfoque de risco, que é um dos modelos que a gente tem de segurança do paciente, né, onde nós temos as publicações na RDC número 7 da Anvisa, publicada em 2010, ela define risco como a complicação da probabilidade de ocorrência de um dano e a gravidade de tal dano, né? Então, hoje, tem muitos serviços de saúde que vêm procurando novos modelos de gestão. E aí eles estão fundamentados na qualidade total. Qualidade não é um local bonito que eu tenho a oferecer. Qualidade é tudo o que aquele paciente precisa receber está sendo ofertado. Isso é qualidade. Excelência é ir além da qualidade, que é tornar o ambiente bonito, né? Já é outra coisa. Então, muitas vezes a gente fala com qualidade como algo que não é alcançável. Só que qualidade é algo totalmente alcançável, né? E é tudo que eu tenho a oferecer que aquele paciente precisa, né? Então, isso é qualidade, buscando sempre o zero de erros, tá? Então, a assistência, né, o risco dentro da assistência perioperatória é que a gente precisa identificar todos os fatores que trazem, né, que podem trazer risco àquele paciente de forma individualizada, né? E as ações de enfermagem, elas têm que estar minimizadas e controlar, tem que ter o objetivo de minimizar e controlar, né, esses riscos que são passíveis de ser encontrados no pós-operatório. Bom, e dentro desses riscos, nós vamos ter o risco de ambiente, quando nós temos o transporte do paciente até a sala cirúrgica, né? Então, por isso, sempre o transporte é ou de cadeira de rodas ou de maca, tá? Depende do protocolo e do tipo de procedimento. Os materiais e equipamentos, né? Eles têm que estar funcionando e tem que ser de boa qualidade, tá? Para que não haja nenhuma intercorrência durante o procedimento, né? E os recursos humanos, eles têm que estar validados em quantidade e qualidade. O que seria qualidade pessoal? Envolve o conhecimento técnico-científico. Então, se eu tenho um instrumentador, eu tenho que ter um instrumentador que saiba fazer uma instrumentação de tal procedimento. Se eu tenho um enfermeiro, eu tenho que saber que aquele enfermeiro vai fazer toda a rotina, todo o checklist de tudo que precisa ser feito antes do procedimento iniciar, né? Então, envolve qualidade técnico-científica. Por isso a gente estuda, por isso a gente se aprimora, né? E o paciente considerar o risco individual de cada paciente. Então, se eu tenho um idoso, quais são os riscos que eu tenho no idoso? Se eu tenho um idoso que é cardiopata, né? Também. Então, depende muito do tipo do paciente. Então, para isso, eu tenho que ter uma visão geral de como esse paciente internou, tem que saber tudo dele, né? E os riscos comuns de outras áreas, né? Falhas de comunicação, erros na prescrição, o paciente vai ser operado e fizeram o anticoagulante, né? Então, tudo isso são os erros, os riscos de erro, né, que podem estar relacionados às outras áreas de onde o paciente veio. Sempre que a gente for conferir carrinho de parada, é o carrinho inteiro. A conferência, ela não é para fazer,
tá aqui o lacre, então vamos ver aqui por cima. Não, eu tenho que contar todas as medicações. Uma vez que o lacre foi aberto, eu preciso fazer a conferência total do carrinho. Quem me garante que a pessoa que fez a conferência anterior fez essa conferência e repôs tudo que precisava ser reposto? Ninguém garante. Então, uma vez que eu estou conferindo o carrinho, eu tenho que conferir item por item, o que é super rápido, né, gente? Nunca o risco de eu abrir um carrinho e não ter a medicação pode ser menor, né, do que o fato de eu ir lá e checar todas as medicações. Isso é muito importante e pode pôr a perder a vida do paciente. Bom, dentro do centro cirúrgico, nós temos os recursos humanos. A maioria das literaturas fazem três situações de equipe, né? Equipe de saúde, onde nós vamos ter equipe médica e equipe de enfermagem, né? Que nem é só isso, né? Que hoje, quando a gente fala equipe médica, a gente tem a equipe de anestesia e a equipe cirúrgica e a equipe de enfermagem. O auxiliar da anestesia entra como equipe de anestésio e o instrumentador cirúrgico entra como equipe cirúrgica, né? Mas além da equipe médica, né, da equipe cirúrgica e anestésica, nós temos a equipe de enfermagem, né? E temos a equipe de higiene e a equipe administrativa. Então, hoje a gente já divide tudo em equipes, né? É uma forma da gente estabelecer, né, as rotinas e os protocolos já para que essas equipes, todas elas se interagem, tanto multi quanto interdisciplinar, tá? Todas elas são necessárias para um ambiente controlado sem cirúrgico. E já mais para finalização, né, a gestão de enfermagem em centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico é um local fechado, onde nós temos um alto nível de estresse e alto nível de complexidade. E aí nós vamos ter também uma série de relações setoriais e profissionais. Por isso, a gente tem que estar embasado cientificamente para fazer uma gerência responsável, né? Então, o enfermeiro, né, gerente daquela área de centro cirúrgico, ele precisa providenciar as condições ideais, né? Sejam elas em relação à estrutura física adequada, recursos humanos, informações, né, e financeiros no processo de trabalho completo. Então, tudo isso tem que estar coordenado. E o enfermeiro, tem um papel fundamental, porque ele é gestor e coordenador, né? E ele é algo que todas as equipes chegam nele, trazem, né? Então, a gente tem que saber exercer esse papel de uma forma planejada, organizada, né? Ter direção e controle junto à equipe multidisciplinar. Nós estamos falando de várias profissões, vários profissionais de saúde. E a gente tem que fazer de forma organizada e planejada, né? Obviamente, a gente sempre tem, em qualquer que seja a equipe, pessoas que às vezes trazem processos negativos para aquela equipe. E isso precisa ser conversado com essa pessoa, independente qual é a área, qual é o profissional, né? Porque quando a gente consegue trazer isso a uma conversa, por mais que tenha sido difícil, né? Todos aqueles choques que a gente vai ter, né? É, a equipe se fortalece de uma forma global, né? Bom, o que eu tinha a trazer de centro cirúrgico, de uma forma resumida, tá, gente? Por isso que eu mandei aqueles outros materiais de apoio para que vocês guardem e possam ter de consulta. Fora daqueles materiais, é só livros, né? Então, tem muitos livros que hoje trazem, são mais atuais, está sempre atento às publicações da SOBEC. Então, se eu vou ser um enfermeiro que atua nessa área de CME, de centro cirúrgico,
de sala de recuperação ou área de endoscopia, eu preciso estar atrelado ao conhecimento que a SOBEC me traz. Isso é muito importante. Então, o que eu trouxe para vocês é para direcionar vocês no senso crítico, né? Naquilo que a gente faz tem que estar fundamentado. E essa fundamentação, ela tem que ter o quê? Um objetivo. E o objetivo é nós conseguirmos fazer o máximo, né, para que esse paciente tenha um processo perioperatório bom, né, e regular dentro do contexto cirúrgico, tá? Eu já lancei no chat a lista de presença, peço que vocês preencham e estou aberta a qualquer dúvida que vocês tenham ou considerações que vocês tenham a colocar aqui da aula.